Vamos à palavra. Nesse domingo nós vamos falar sobre paternidade. Jesus foi intencional ao nos trazer o conceito de paternidade. Jesus foi muito específico. Jesus chegou rompendo, chegou mudando. Jesus trazendo uma novidade. Pastor Jorge Monteiro, quando esteve aqui falando da oração do Pai Nosso, a gente vê Jesus orando como, Pai. E é legal que ele nos inclui também, Pai Nosso. Ou seja, ele incluiu a mim e a você. A gente vê, por exemplo, Jesus falando: Pai, eu te dou graças porque tu sempre me ouve. A gente vê Jesus falando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. A gente vê: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus traz um conceito inédito. Jesus traz um conceito que quebra tradições, quebra barreira. Algo novo que trazia espanto para os religiosos da época. Isso porque no pacote das boas novas de Jesus, a forma de Deus se relacionar com o homem mudou radicalmente. No domingo passado nós estávamos vendo, por exemplo, alguns nomes de Deus, formas que Deus se apresentava na antiga aliança. Por exemplo, nós vimos Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando Abraão vai entregar ali, em tese, Isaac como sacrifício, antes dele sacrificar o filho, Deus provê um cordeiro. Quando a gente olha Deus curando, Deus se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que cura. A gente vê Jeová Shalom, o Deus da paz. A gente vê Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Mas nós não olhamos e percebemos no Antigo Testamento em nenhum lugar, nem no Éden, a gente percebe a figura de Deus como Pai. Em momento algum na Antiga Aliança, a gente vê essa característica de Deus. A paternidade divina, é um conceito exclusivo da nova aliança. Se você é da nova aliança, diga amém. É para você que eu estou falando. Esse conceito de Abba é um conceito exclusivo da nova aliança. E Jesus traz essa novidade àquele povo, e para a gente, através das suas palavras, do seu ensino, através das suas ações, da dependência do Pai. Por isso, paternidade é um assunto muito importante, importantíssimo, dentro do contexto bíblico, para a gente entender a nova aliança, para a gente entender a graça. Então preste atenção, vem comigo, agarra isso, mantenha o seu coração aberto, os teus ouvidos espirituais atentos, porque se você não entender sobre esse assunto, paternidade, você não vai entender absolutamente sobre graça, sobre favor, e sobre as boas novas que Jesus veio trazer para a gente. Eu quero ler contigo um trecho bastante conhecido, Lucas capítulo 15. Lerei com você aqui dos versos 11 ao 32, aquela parábola do filho pródigo. Você já deve ter lido, ouvido pregações a respeito, mas é um texto que se aplica ao que a gente está querendo trazer como mensagem, se aplica ao dia. E o interessante é que esse capítulo, Jesus está falando, se você pega esse capítulo 15 do do Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus está falando a dois grupos de pessoas. Ele está falando aos publicanos e aos pecadores. Publicanos eram aqueles caras que cobravam impostos, pessoas ligadas às coisas, ao material, à grana. E obviamente, quando Jesus ensinava, sempre tinha o fariseu e o escriba que ficava ali olhando para ver se Jesus ia ensinar. E esses caras, no versículo 2, vão estar perguntando: cara, quem é esse que ensina e se assenta com os pecadores? Então Jesus está tratando ali com dois tipos de pessoas. Ele está tratando basicamente com os religiosos e está tratando com os pecadores, com os publicanos, com pessoas que eram ligadas as coisas. E Jesus, ele começa nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas falando de perdas
que foram encontradas. Falamos de coisas que foram perdidas, mas que foram achadas. Ele vai falar, por exemplo, no início desse capítulo 15, daquela parábola do homem que tinha 100 ovelhas, ele perde uma, o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai buscar aquela uma que ele perdeu. Depois ele fala, na sequência, de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma e cadê? Então ela vai procurar aquela uma que ela perdeu e ela vai achar e vai ficar feliz. E depois ele fala de um homem que tinha 2 filhos e em tese ele perde um desses filhos, mas ele recupera. Então Jesus traz para a gente uma mensagem de algo que havia sido perdido e que foi encontrado logo em seguida, e por conta disso houve uma celebração. Diz assim, versículo 11, falando aqui da parábola do filho pródigo. Jesus continuou, ele está falando, continua na sequência, né, depois de haver falado da parábola das ovelhas e depois das dracmas, ele vai continuar dizendo o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que seu pai partiu, né, e parte para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, todo o dinheiro, toda a parte da herança, todos os bens que ele pega do pai, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e esse o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, esse filho desejava alimentar-se das alfarrobas dos porcos, daquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Nem a comida dos porcos esse cara agora tem direito, esse filho tem direito. Então esse filho, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e dele e tragam sandálias para os seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Não é um bezerro gordo, mas o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho, o outro irmão, que não tinha pedido herança, que continuava trabalhando com o pai, estava no campo trabalhando. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e dança. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o empregado lhe informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo, o bezerro cevado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava, no entanto, convencê-lo a entrar e a participar daquela festa. Mas esse filho respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgrediram um dos seus mandamentos. Mas o Senhor, mesmo assim, nunca me deu um cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é o irmão, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então respondeu o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão
Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, aplicável ao nosso dia, a esse dia que nós comemoramos, o Dia dos Pais. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, nos conduza nessa breve meditação, que ela fale aos nossos corações, que possamos sair daqui, ó Deus, com esse sentimento, com essa certeza de que somos filhos e filhos amados. Que o Senhor tem todo interesse em nós, que não tem muito a ver conosco, mas que tem a ver plenamente contigo. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque hoje nós podemos te chamar de Pai, em nome de Jesus, que você diga amém. É interessante a gente falar um pouquinho dos contextos. Para a gente entender o que a Bíblia diz, não basta a gente ler. A gente precisa entender um pouco do que se passava na época. Havia um contexto. E a gente conecta o conteúdo com o contexto, para a gente então ter uma exegese correta, ou uma interpretação do texto, ou um entendimento do que o autor quis dizer. Jesus aqui, ele está literalmente quebrando conceitos, quebrando paradigmas. E havia, na época de Jesus, uma história contada pelos rabinos, de que um filho havia deixado o pai. Não era proibido o filho pedir uma herança ao pai, sem que o pai tivesse morrido. A lei não proibia esse tipo de coisa, mas era no mínimo uma tremenda desconsideração. E por conta disso, essa história, esse ensinamento rabínico que dizia, olha, um filho pediu herança, gastou tudo e voltou, mas o final da história era diferente. Era um final voltado para a lei, a cara da lei. E o final da história, contada pelos rabinos, era que esse filho volta, é aceito em casa, mas ele tem que trabalhar duro para repor tudo aquilo que ele desperdiçou. E Jesus, ele traz uma história para a gente completamente diferente. Ele traz uma história que fala de uma outra realidade, trazendo uma outra perspectiva. Jesus, ele olha aquela história e ensina as pessoas, olha, o filho rejeitou, mas mesmo assim, o seu pai o amou incondicionalmente. O filho rejeitou e foi embora, desconsiderou o pai, mas mesmo assim, o momento de retorno é um momento de celebração. Mas mesmo assim, aquele menino quando volta, ele não precisa necessariamente pagar, mas ele agora vai usufruir de um favor imerecido. Isso é graça. Isso é amor incondicional. Não importa o que eu e você fizemos, não importa o que aconteceu, deixa eu falar uma coisa para você, Deus te ama incondicionalmente. Portanto, essa é uma história que fala para mim e para você. É uma história que não se limita, não tem a parede de um pai biológico, não tem a parede de um pai terreno. Ela fala de algo muito maior. Ela fala de uma paternidade divina, algo que Jesus vem inaugurar. Jesus descortinou isso para a gente. Esse relacionamento, essa nova fórmula, essa nova forma de nós nos relacionarmos de Deus, não apenas como Deus, mas como nosso Pai. E a figura paterna, também a figura materna, são figuras que Deus coloca na nossa vida para expressar um pouco do que é Deus. E nós que somos imperfeitos, a palavra vai dizer, uma mãe é incapaz de esquecer de amamentar o filho. Mas se ainda que ela esquecesse, imagine, não, cara, eu jamais me esqueceria de ti. Cara, esse sentimento de paternidade, essa intenção que Jesus veio trazer. E Jesus usa dois filhos completamente diferentes. Dois filhos que se relacionavam com o pai de forma diferente, simbolizando aí o favor, a graça, e também a gente vai ver simbolizando a lei.
A gente vê nessa história essa desconexão, essa ruptura. Não é mais pela lei. Agora nós estamos entrando no tempo da graça. E agora será assim, e Deus é o nosso Pai. 2 filhos diferentes. Um filho queria a sua liberdade. Estava preocupado com a sua liberdade. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz. Eu não quero saber do que está acontecendo, eu não me preocupo com as pessoas. Eu só quero é ser feliz. Você conhece aquele corinho? Eu só quero é ser feliz. Mas o filho queria isso, liberdade. Eu quero ser feliz, vou surfar essa onda. O outro cara não. Era um cara tipicamente religioso, preocupado com obediência, com moralidade. Um cara que tinha tudo a seu dispor, mas que não usufruía de nada. Vê o que o pai fala para ele. Cara, tu está aqui comigo todo dia, tudo que é meu é teu. Tudo era dele, mas ele não conseguia usufruir de nada, porque ele não olhava para o pai com um olhar adequado. 2 irmãos extremamente diferentes. Eu imagino que você devia olhar um e olhar o outro e falar, não, esses caras não são irmãos. Na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de se posicionar, pessoas diferentes, com visão de mundo diferente. Politicamente eu penso até que pensavam, podia ser que sim, né? Um de direita, outro de esquerda, talvez. Trazendo aqui para o nosso tempo. Mas interiormente, embora fossem diferentes exteriormente, eram semelhantes, eram iguais. Os 2 eram pecadores. Essencialmente, os 2 não tinham nenhuma diferença. Eram pecadores. Precisavam de Deus, precisavam do amor do Pai. E eu não estou falando do ato de errar. Não é isso que eu estou falando. O filho pródigo, ele errou e o outro não errou porque ficou com o pai. Não, não é isso. Eu estou falando da essência pecaminosa. E de alguma forma, esses 2 irmãos viviam um dilema. Os 2 estavam afastados do pai. No contexto espiritual pelo pecado e no contexto familiar, por conta dos seus valores, por conta das suas percepções. Um amava o mundo, o outro amava as coisas do Pai. Perceba que o argumento que o filho mais velho, que em tese estava trabalhando lá, o exemplo, né? Ele não está preocupado com o coração do pai, ele não está preocupado com o pai, ele está preocupado com um bezerro que o pai mandou sacrificar para o filho. Preocupado com as coisas. E quando a gente fala desse bezerro, na cultura judaica, algumas bíblias vão dizer o bezerro gordo, o bezerro cevado. Que bezerro era esse? Esse não era um bezerro que ficava lá no pasto com todos os outros, não. Esse era aquele bezerro especial, alimentado, né, só com ração de primeira linha, ração Prime. Eu não sei se existia, né? Alguma coisa de música e tal. Eu devia estar escutando o som das harpas, né? Aquela coisa toda e tal. Aquele bezerrinho só engordando assim, sabe? Não olha para mim como esse bezerro não, pelo amor de Deus, que eu vou ficar, tá me olhando assim, entendi, pastor. E esse bezerro, ele era um bezerro que só era utilizado em ocasiões muito especiais. Às vezes um bezerro era cevado, o bezerro cevado, ele morria e não era usado. Porque não havia uma ocasião especial que fosse digna da utilização daquele animal, daquele bezerro. Aquilo era uma celebração plena. Era uma alegria que você dividia com as pessoas. Uma alegria que, além da família, eu quero que todos saibam o que Deus fez. O favor de Deus, o milagre de Deus. E aquele pai estava feliz porque seu filho havia retornado. Um sai pela liberdade
e outro pela religiosidade. Os dois estavam afastados, mas o que recebe a herança vai e retorna, e o pai fica feliz. E a boa notícia que Jesus vem trazer junto, embutida nessa história, é que mesmo estando o homem, todos nós, isso fala comigo e com você, com essa visão egocêntrica de olhar para si, de olhar para os seus interesses, de valorizar aquilo que eu defendo que é bom. Cara, Jesus, ele vem trazer para a gente e mostrar para a gente um pai que, apesar disso tudo, nos ama, nos acolhe e nos abençoa. E você sabe, obviamente, que a gente está falando de um pai que aqui nessa parábola simboliza o nosso Pai Celestial, simboliza Deus. Esse cara era um cara muito rico, e a gente pode ver isso na parábola, quando a gente vê, por exemplo, o versículo 17 a 22, a gente vê o filho falando: olha, eu estou passando fome, não tenho o que comer, nem a comida que os porcos comem eu tenho. E lá na casa do meu pai, os seus empregados são bem tratados, tem fartura, tem pão todos os dias. Eu vou voltar, eu vou repensar os meus valores, eu vou pedir um emprego para o meu pai. E ele, na condição que estava, ele reconhece que deu mole, que pisou na bola, e ele fala: eu vou chegar para o meu pai e vou reconhecer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um servo, trata-me como um empregado. E ele volta então. E a continuidade da história, você sabe, é que o pai, no retorno do filho, a gente pode ver isso depois no versículo 20, olha essa história, ela é riquíssima em detalhes. O pai estava lá, de alguma forma, talvez esperando o retorno do filho. Você é pai, você sabe que é assim. A gente quer que o nosso filho volte. O filho vai crescendo, ele fica adolescente, se você já é pai de adolescente, fica jovem, ele sai para a night, deu 1h da manhã, deu 2h, não chegou, tu fica, cara, naquela expectativa. E eu penso que esse pai, ele tinha no coração uma expectativa de seu filho voltar, e talvez por muitos dias ele estivesse ali olhando: cara, meu filho vai voltar por essa estrada. E o filho ainda longe chega, vindo, aquele pai olha para o filho, e ele não espera o menino chegar. Ele sai correndo, ele vai em direção ao filho, corre em direção ao filho, e ele então o abraça, movido por compaixão. Compaixão é uma coisa interessante, que é algo intrínseco de amor, mas é algo que eu sou movido pela dor de alguém. Tu não tem compaixão do cara que não está precisando de nada, da pessoa que não está precisando de nada. Ganhei da loteria, né? Vou viajar, vou passar lá, né? Tenho meu carrão, aquela coisa toda e tal. Você não vai ter compaixão de mim, tu vai querer colar comigo para ir junto na viagem. Mas quando a gente vê alguém precisando de alguma coisa, quando a gente vê alguém passando por uma necessidade, quando a gente vê alguém não tendo o que comer, como é o caso desse filho, quando a gente vê alguém que pisou na bola, a gente tem compaixão. E esse pai foi movido por essa compaixão, agarrou o filho, abraçou o filho. Eu imagino que tenha sido uma cena emocionante. Eu imagino que aquele pai tenha chorado de alegria. Eu imagino que aquele pai celebrou e agradeceu a Deus. Ainda que a motivação do filho não fosse o pai. Por que o filho volta para casa? Porque amava o pai? Não. Por que o filho volta para casa? Motivado pelo pão. Não foi pelo pai. Mesmo depois de tudo aquilo, o filho não teve a sensibilidade de falar: pequei contra meu pai. Vou voltar e vou pedir perdão. E eu vou ser aceito.
e Ele vai me receber. Porque eu conheço meu Pai. Eu sei que meu Pai é um homem generoso, um homem que ama, um homem que se preocupa comigo, um homem que quer o meu bem, um homem que não vai medir esforços, e assim é Deus, para te abençoar. Mas aquele jovem, ele vai movido pelo pão. Quando ele não tinha o que comer, quando ele quer comer as almôndegas lá dos porcos, e ele não consegue, porque até isso lhe foi negado, ele fala: na casa do meu pai tem pão, eu vou voltar para lá. O pai talvez soubesse, ele está passando necessidade. Mas mesmo assim o pai não se preocupou com a motivação do filho, e o pai o recebeu em amor. O pai celebrou, o pai perdoou, o pai restaurou o seu filho, o pai trouxe novamente àquele menino dignidade. E ele então, quando o filho começa a falar: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez o pai tenha olhado para aquele menino: cara, não fala mais nada. Para de falar, cala a boca. Não fala besteira. O pai, ele olha, talvez distante do empregado. Ele correu para, e ele deve ter falado: tragam roupas novas, o meu filho chegou. Traga sandália para eles. Sandália, só quem tinha eram os senhores. Ponha um anel no dedo desse garoto. Anel, autoridade, dignidade. Esse é meu filho, esse filho voltou. Cara, tu imagina que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ele diz então: não basta isso. Pega o nosso bezerro que está lá sendo engordado para uma ocasião especial. E essa é a ocasião especial. Eu não vejo um outro momento. Eu não vejo uma outra ocasião. Eu não vejo acontecimento melhor do que esse para celebrar, para agradecer, para me alegrar, para que todos vejam como nós estamos felizes com o retorno desse filho. Essa é a nossa mensagem. Essa é a minha mensagem, é a minha história, é a sua história. E você está olhando para uma história que é contada. Isso não é uma história. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus curou a sogra de Pedro. Essa é uma história real. A Bíblia vai dizer para a gente que um centurião chegou para Jesus: Jesus, meu servo está em casa. Diz apenas uma palavra. Essa é uma história real. A Bíblia vai falar para a gente do batismo de Jesus. Essa é uma história real. Mas uma parábola não é uma história real. Uma parábola é algo que nos remete a uma reflexão de algo que pode ser maior. E deixa eu falar uma coisa para você: você é esse algo maior, você é essa coisa maior. E quando Jesus falou essa palavra, ele estava preocupado comigo e com você. Estava preocupado com Jorge, aquele cara que abandonou, que virou as costas para Deus, que pecou. Ele vai voltar para mim. E quando ele voltar, faminto, sedento, mal cheiroso, sem dignidade, eu vou receber esse filho e vou abraçar. Cara, deixa eu falar uma coisa contigo. De repente você pode ter até alguma diferença com teu filho. De repente o filho, uma filha, pode estar até passando, você que é pai, por um momento de dificuldade, de desajuste, e você não concorda com determinadas coisas e briga e afasta. Cara, acolhe seu filho, ame seu filho. Mostra que ele é importante para você, e Deus vai te dar vitória nisso. Cara, Deus ama os pais, afinal de contas, Ele é o nosso pai, Ele é a referência de pai. Da forma que aconteceu comigo e com você, Deus fará também na vida de seus filhos. Você diz amém, pai? E mãe também, não se desespera. Ele vai voltar para casa, ele vai voltar para o aprisco, ele vai voltar para a igreja. Pais que de repente estão aqui: meu filho estava aqui, não está mais. A batata dele está assando, cara. Ora! O Espírito Santo vai tocar. O que eu faço, pastor? Ame. Cara, mas ele só vem para pedir. Amém. Então você dê. Você acolha. É esse amor incondicional que nós aprendemos na palavra de Deus.
E muitas vezes, ontem nós assistimos um documentário aqui que falava sobre adoção. Né, Guga? Cara, que documentário... Leandro estava aqui também. Que documentário fantástico. De repente, você é um filho adotado. De repente, você é um pai que adotou. Mas é a mesma coisa. Nós, aliás, fomos adotados em Cristo Jesus. Eu sou um filho adotado. A minha essência espiritual... Eu sou um filho adotado, mas o meu pai me ama da mesma forma, e eu amo meu pai da mesma forma, ele é meu pai. Olha comigo aqui o que diz em Gálatas: mas quando chegou a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos foi aquele momento da história em que todas as condições favoreceram a vinda de Jesus. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E o apóstolo Paulo continua, versículo 6 do capítulo 4. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito ao nosso coração, e esse Espírito que clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. Diga assim: eu sou filho de Deus. Vamos dizer mais, e pode ser inclusive mais forte: eu sou um filho amado de Deus. Uau! Assim, se você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17, vai dizer assim para a gente: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o quê? Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, para que também com Ele sejamos glorificados. Mais uma vez a gente traz uma menção ao contexto que o apóstolo Paulo escreve essa palavra. Senão a gente não entende. Se a gente pensa que a adoção é simplesmente o que a gente vê hoje, está fora do contexto. A adoção era algo muito maior, muito mais profundo, que tinha um significado muito mais expressivo do que a adoção nos dias de hoje. Na cultura greco-romana, na época do apóstolo Paulo em que o texto foi escrito, o homem, ele tinha autoridade máxima na sua casa. Ele decidia, ele escolhia, e ele inclusive tinha o poder e o direito de dizer que o filho não era dele. De repente ele tem um filho com a esposa, e o cara tem o poder de rejeitar aquele filho. E esse filho rejeitado, ele era levado à adoção por outras pessoas. Mas não tinha problema nenhum. Hoje em dia não é assim. Se o filho é teu, tu está comprometido com aquilo. Você está envolvido com aquilo. Ainda que você não queira, você tem teste de DNA e você tem uma ação judicial e você está envolvido com aquilo. Na época do apóstolo Paulo, não. Mas quando a gente fala sobre essa questão do reconhecimento do filho não automático, a gente, por outro lado, vê uma adoção que ela vai muito além do que a gente pensa. O verdadeiro filho era aquele que o pai escolhia. Eu reconheço você como meu filho. Esse era o filho adotado. Muitas vezes, quando o pai percebia, às vezes alguém de posse, percebia que o filho não ia dar conta da herança, ele estava para morrer, ele adotava alguém. E essa pessoa adotada, fazia aquilo que o filho biológico não conseguia fazer. Portanto, estava numa condição superior. O adotado era alguém que tinha muitas vezes uma condição superior. Ou seja, você não é meu filho porque você nasceu. Às vezes por conta de uma gravidez indesejada, de um momento
impensado, não planejado. Não, eu sou seu filho porque eu fui escolhido, eu fui adotado. A adoção tinha esse contexto. E quando Paulo fala para a gente dessa questão de adoção, Paulo ele está muito ligado dentro dessa temática. O Pai nos escolheu. O Pai escolheu me adotar. E sabe uma outra coisa legal também da adoção juridicamente nos dias do apóstolo Paulo, na cultura greco-romana? Todas as dívidas da minha vida anterior eram pagas. Se eu fosse maior caloteiro, nem sei se tinha SPC, Serasa, essas paradas naquela época, mas se eu tivesse todo enrolado, se eu fosse adotado por um homem justo, um homem bom, o meu nome ficava limpo. Tudo que eu havia sido feito, que eu tinha feito atrás, ficou para trás. Adoção é isso. Essa é a adoção no contexto que o apóstolo Paulo escreve esses textos. Ele está falando, depois você pesquisa para ver se eu não estou falando a verdade. Hoje a gente tem o ChatGPT, né? A gente vai falando, a galera vai pesquisando na hora, né? Online, o cara está ali, acompanhando a pregação. Mas é exatamente isso. E quando Paulo fala que ele nos adotou, Paulo está falando assim, cara, ele quis você. Ele quis a mim. E agora eu sou herdeiro de tudo que pertence a ele. Sou co-herdeiro de Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. E eu quero dizer para você, querido, que você foi adotado pelo nosso Pai Celestial. Não pelo que você tinha de história de vida. Não porque você era, talvez, como filho mais velho, certinho, religioso. Ou, de repente, como filho mais novo. Mas eu quero dizer para você que quando Ele te adotou, Ele zerou. E Ele te deu uma herança. Ele te aceitou como filho. Isso é graça. Isso é amor incondicional. Você pode dar uma glória a Deus. Você pode dar uma palavra ao Senhor. E quando a gente fala de Dia dos Pais, trazendo um pouco para hoje, trazendo um pouco para esse dia, palpável, né? A gente tem de mensagem para você, né? Ainda que você não tenha tido um pai biológico perfeito, ou ainda que você não tenha um pai biológico perfeito, você tem um Pai Celestial perfeito que olha por você. Você diz amém? Ainda que você não tenha tido um pai biológico presente. Quantos de nós, gente? Quantos de nós? Tem uma história de vida que a gente fala, cara, eu não tive um pai presente. Você tem um Pai Celestial presente na sua vida. Você diz amém? Ainda que você hoje esteja, de repente, até triste, se lembrando do seu pai que você perdeu alguns anos atrás. Ontem eu estava falando com um rapaz que perdeu o pai há 2 meses. E ele estava chorando, porque ele falou, cara, eu estou com saudade do meu pai. Ainda que você não tenha o seu pai contigo aqui, você tem um pai que está para te abraçar, está para te confortar, está para te suprir as necessidades e está para te amar. Ainda que você não tenha tido um pai amoroso, de repente você teve um pai violento, um pai que maltratou a sua mãe, maltratou você, maltratou os seus irmãos. Eu quero lembrar para você que você tem um Pai Celestial amoroso. Ainda que seu pai não tenha sido um protetor, um provedor, o seu encorajador, alguém que te trouxesse esperança, um amigo, alguém que foi um exemplo para você. Jesus nos abriu a possibilidade de termos conosco um Pai que é todas essas coisas, que cumpre todos esses papéis, e um Pai que nos ama incondicionalmente. Não pelo que eu sou, não pelo que eu fiz, mas um Pai que me amou profundamente. Eu quero, antes de encerrar essa palavra, orar com você.
fazer uma oração. Eu não vou pedir que você venha aqui. Eu vou pedir que você que é pai, essa oração é por todos os pais. E você que é filho também, eu sou filho e pai. Honre o seu pai. Hoje é dia de você ligar para ele, hoje é dia de você dizer que o ama, hoje é dia de perdão para você que está brigado com teu pai, hoje é um novo dia de você se movimentar. Mas eu quero orar por você. Você que é pai, pedindo que Deus te faça cada vez mais um pai segundo o coração dele. A Bíblia diz para a gente assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Eu creio que Deus também, Ele pode nos dar paz e nos fazer paz segundo o seu coração. Quantos querem ser pais aqui, né? Segundo o coração de Deus? Eu sou o primeiro. Posso ver sua mão, você que é homem? Amém, vai, isso aí. É por você que a gente está orando, é por você que a gente está celebrando, é por você que a gente está pedindo as bênçãos do Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu favor e pelo teu amor. Nós, ó Deus, colocamos diante de Ti a vida de cada homem, cada pai dessa igreja, pedindo que o Senhor, em especial nesse dia, o contemple com suas bênçãos, com maturidade, com seu caráter, com seu favor. Que sejam homens que representem a paternidade divina, que sejam homens que expressem o teu Espírito Santo, a tua boa, agradável e perfeita vontade, que sejam homens sábios, que sejam homens com discernimento para entender o momento de falar e de calar, para entender a forma de tratar os seus filhos e a sua família. Pai, em nome de Jesus, nos capacita com o teu Espírito Santo, traz aquilo que nós não temos, tira de nós aquilo que não te agrada, que está fora do teu modelo, e faz de nós pais conforme o modelo de paternidade que a tua palavra nos ensina, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que você diga amém e eu recebo.